calma, calma. Não, você não está enganado. Esse vídeo você ainda não assistiu. Sim, nós voltamos para o universo do Crepúsculo. Bom dia, boa tarde, boa noite, como vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Neuraci, mas como sempre você pode me chamar de Neura. E sim, voltamos. Vamos falar de Lua Nova. Por vários motivos diferentes, variados e não relacionados. Primeiro que, nesse ano, em outubro, o Crepúsculo está completando 20 anos. Não sei se são os filmes, não sei se são os livros, mas eu sei que vai ter até relançamento dos filmes no cinema em alguns lugares por causa dessa comemoração. Segundo, eu fiz um grupo de vídeos dedicados a toda a saga Crepúsculo, mas o Lua Nova em si, ele entrou num compilado que eu fiz quando o canal começou a dar certo. Porque se você não sabe, se é novo por aqui, o formato que você conhece hoje do canal, ele é o resultado de um fracasso. Eu comecei esse canal com o nome Projeto 34, era para ser um canal sério, que a gente falava sobre comunicação, desenvolvimento pessoal e criatividade para você ser um profissional de sucesso, para você ter uma vida plena. E deu certo? Não. Foram 7 meses que ninguém assistiu nada. Nada! Minha mãe assistia por pena. Os vídeos eram muito legais. Eu gosto dos meus primeiros vídeos, só que eu entendo que não é uma coisa que as pessoas buscam. As pessoas querem se comunicar melhor, mas dificilmente elas vão digitar no Google. Como eu posso me comunicar melhor? A busca era muito baixa. E daí eu tava sem visualização, sem prospecção, sem rumo na vida, eu meio que priorizei o canal. Então eu parei com todas as outras coisas da minha vida e foquei mais no canal. O resto eu tava sobrevivendo, mas o canal era meu foco. Tô na merda, por que não fazer o que eu quiser? E daí eu fiz um compilado de filmes com o nome. Filmes que teriam 5 minutos se as pessoas soubessem comunicar. E a partir desse momento meu canal começou a dar certo. Só que eu tinha uma visão muito errada sobre o quanto vocês gostariam de me ouvir falar. Porque eu achei que ninguém ia ter saco pra me ouvir falando de mais de um filme por mais de 5 minutos. Então eu fiz acho que 4 filmes em um vídeo de 15 minutos, que incluía Crepúsculo, Lua Nova. Então ficou meio quebrado, sabe? Tinha Crepúsculo, daí Lua Nova, daí tinha Amanhecer Parte 1, Eclipse, Amanhecer Parte 1, Amanhecer Parte 2, tudo mais certinho, e o Lua Nova tava meio fora do negócio. Então, como eu estou agora nessa modinha de fazer compilações de todas as sagas que eu tenho completas, ficaria errado Lua Nova não ter um vídeo. Então, a gente vai falar hoje de Lua Nova para completar a minha compilação dos todos os vídeos do Crepúsculo. E vai ser um negócio interessante porque faz mais de um ano que eu fiz esse vídeo e vocês vão poder ver como eu evoluí de quando eu comecei para hoje. Então, vai ser tipo um vídeo fraquinho, Lua Nova, outros vídeos ok, assim, foi legal, mas eu cresci muito em questão de qualidade de luz, de som. Incrivelmente para esse canal, que ele não cansa de ser completamente aleatório, Crepúsculo ganhou um lugar muito sincero no meu coração. Tipo, não ironicamente, porque ele me fez ser o que eu sou agora, porque foi o Crepúsculo que me trouxe visualização, foi o Crepúsculo que me abraçou a ideia de ensinar sendo caótico ao mesmo tempo e sendo, tipo, tudo misturado, como eu sonhava em um dia fazer, mas eu nunca achei que seria na prática. Cara, que legal, né? Imagina eu chorar vestida de Vulture, porque os filmes do Crepúsculo mudaram a trajetória da minha vida. Nossa! E vamos aproveitar para dar lições de comunicação, porque esse filme nem existiria se as pessoas tentassem se comunicar, porque esse filme realmente ninguém se ajuda. O filme começa com Isabela sendo super poética e dramática, é o aniversário de 18 anos dela, e ela está tendo um pesadelo que parece um sonho. Ela está num campo florido, super clarinho, super feliz. E ela vê lá longe a vozinha dela, ela fala, vozinha. Mas daí o Edward aparece lá longe, e ele fala, não, minha vozinha. E ele fala, tá tudo bem. E ela pega na mão dele e vai em direção à vozinha, mas surpresa! A vozinha é ela mesma. E ela percebe que ela vai envelhecer e o Edward vai continuar igual. E eu acho esse pesadelo validíssimo. Eu acho que o Edward não tá pensando bastante a respeito disso. Realmente, ela vai envelhecer e ele vai continuar igual. Isso deixa ela meio queimada, assim. Ela é acordada pelo pai, que deu de presente uma câmera fotográfica para ela e um livro de scrapbook para ela guardar as memórias do último ano de escola dela. Ela acha isso tudo muito legal. Mas ela é tipo a pior pessoa do planeta, né? Ela odeia todo mundo que não seja vampiro. Então, ela chega na aula e ela olha para os amigos dela que são completamente apaixonados pela ideia de Isabela, e fala, minha mãe me deu essa câmera aí, e ela quer que eu guarde as memórias, também diferente. E daí todo mundo, sim, vamos tirar fotos pra você, minha querida. E todos sorriem, ela, massa, 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 tchau. E espera o grande amor da vida dela. E a gente vê o Edward saindo do Volvo dele pra encontrar ela. Será que a Volvo sabe o impacto que
o Crepúsculo teve na vida das meninas que não entendem de carro, eu só prestei atenção na logo da Volvo em algum carro depois de Crepúsculo. Você também? Você só soube que existia carro da Volvo depois de Crepúsculo? Porque só aquela cena dele salvando ela com a logo da Volvo, eu falei, nossa, que carro top da Volvo. Eu até talvez queira um Volvo porque é o carro do Edward. Você também? E a Isabela, como não é como todas as outras garotas, ela não gosta de aniversário e ela não quer que ninguém saiba. Então ela tá tipo, não conta. Mas a Alice é super galera, super do bem. Ela chega já dando presente, abraçando, falando parabéns, parabéns. E ela, não conta pra ninguém. É segredo. Eu não sou como as outras garotas, eu não gosto de atenção pra mim. E daí ela fala, hoje à noite vai ter uma festinha. Vamos na nossa festinha, que você é a festejada? Ela, tá bom, talvez. E ela também encontra o Jacob na escola, que não está mais estudando com os outros moradores da cidade, ele está estudando na escola da comunidade onde ele vive, vilarejo, tribo. E ele não explica por quê, assim. Só que agora ele, de repente, tipo, alcançou a puberdade em 2 dias. Ele tá forte, mas ele ainda tá com cara de criança e uma inocência que logo vai acabar. E ele dá de presente pra ela um filtro dos sonhos. Que a gente descobre que nesse universo não funciona. Porque se tem uma coisa que essa menina tem nesse filme inteiro é pesadelo. Podia funcionar, né? Literalmente tudo que mágico existe naquele lugar. O filtro do sonho podia dar uma ajudadinha, né? O filtro do sonho feito por uma tribo de lobo, eu acho que podia ajudar. Porque o que essa menina sonha e tem pesadelo e grita, parece estar atacando ela no sono, é um negócio assim louco, preocupante até. Daí na aula, porque eles vão pra escola, eles estão assistindo o filme do Romeu e Julieta e o Edward começa um papo top, um papo massa. Falando, vocês humanos têm maneiras ótimas de se autofalecerem, né? Olha, dá pra você usar uma corda, uma faca, uma algema, um fogo. A gente não tem essa sorte enquanto vampiro de ter que viver pra sempre. A única maneira de morrer é com os Volturi. E dela, quem são os Volturi? E daí já corta pra casa dos Cullen, quando tem uma foto dos Volturi, e eu sou uma Volturi. Agora que eu sei o que eu sei da vida, é óbvio que eu seria um Volturi. De todo o universo Crepúsculo, eu seria uma Volturi feliz e faceira. As roupas são fabulosas, eles moram em castelo, eles são todos maléficos e perversos. Eu seria um Volturi. Voltures, esses são poderosíssimos, mas eles só causam mal se você ferir a grande regra dos vampiros, que é não se revelar para os humanos. Do contrário, eles ficam na deles, tá tudo... boa pessoa eles não são, mas também eles não saem atacando vampiro por aí. Gente, eles atacam bastante. Tá acontecendo o aniversário dela, tá todo mundo dedicando todos esses momentos para ela, cada um traz um presente diferente, mas um dos presentes acaba cortando o dedo da Isabela. E o Jasper, que ainda não conseguiu controlar a sede dele, ataca a Isabela porque ele sente a sede do sangue, né? Mas assim, esse homem tá com cara de diarreia e constipação ao mesmo tempo por todo o período do filme. Eu não acho que seria plausível pro Carlyle deixar esse homem perto da Isabela em qualquer momento, porque ele tá assim o tempo todo, sabe? E daí ele acaba jogando a Isabela pra longe, daí a Alice tenta ajudar, daí a Alice também sente cheiro do sangue, daí todo mundo quer matar todo mundo. No final, o Carlyle vai pra um cantinho curar as feridas da Isabela e falar que tá tudo bem, não é culpa dela. Não, é culpa nossa de botar você na nossa casa, Isabela. Como eu tive um grande número de comentários de pessoas que realmente acompanharam a saga, uma das pessoas me falou que Carlyle já tem uma facilidade natural em repelir o sangue. Não sei se isso é verdade, mas se isso for verdade, pau no cu do Carlyle. Você naturalmente não tem a mesma sede que os outros e sai por aí pregando vegetarianismo pra todo mundo, é um requinte de filha da putagem. É por isso que o Jasper tá todo fudido lá. Aí eu falei, não, é só não cheirar. E o Jasper assim, você fazer toda uma religião, uma sub-religião dentro do vampirismo, onde vocês não comem pessoas, só animaizinhos, mas você tem essa facilidade. Nossa! E nessa conversa com o Carlyle, a Isabela descobre por que o Edward não quer vampirizar ela. Porque eles se consideram todos amaldiçoados e quando eles forem pro pós-vida vampirístico, todos eles vão pro inferno. Porque eles perderam a alma deles quando eles foram convertidos à imortalidade vampirística. E daí ela fala, é isso, é por isso que ele não me vampiriza então, mas eu não quero a minha alma. Não me importo com a minha alma. Ele fala, pois é, nem todo mundo é assim que nem você, Isabela. Edward deixa ela em casa, ela fala, você sabe que uma hora ou outra eu vou morrer, né? Eu vou morrer de alguma maneira, porque eu vou ficar velha, eu posso ser atropelado, alguém pode me atacar. Se você não me transformar, eu vou morrer. E eu sei por que você não quer me transformar, por causa da minha alma. Eu não quero a minha alma. Fica com ela pra você. Toma minha alma. O Edward fala, não, você não entende o que você está pedindo, Isabela! E ela fala, eu entendo. Eu não preciso de uma alma se eu tenho você. É isso que acontece quando a sua mãe te larga numa cidade no meio do nada pra ficar com teu pai, que você nunca conviveu com ele direito, pra seguir o novo marido dela
pros Estados Unidos. Você cria esse tipo de apego com os vampiros que aparecem na tua vida. Pode ficar com a minha alma, não precisa da minha alma se eu não vou ter você. É um negócio assim de humilhação tão grande, só não é maior do que a próxima coisa que ela fala. Você pode, por favor, me dar um beijo de aniversário? Você pode, por favor, me dar um beijo de aniversário? Aí começou a humilhação da Isabela, que só queria dar, né? Gente do céu, e daí ele dá um beijo, só que a ideia que passar é que ele sente tanto desejo por ela que ele tem que se controlar, mas parece que ele tá com nojo. Ele tá meio que repelindo ela. Ele deu esse beijo meio obrigado. E eu ficaria tão desconfortável com isso. Não importa que a pessoa fale. Inclusive, vem a nossa primeira lição de comunicação. Ações e palavras têm que conviver, tem que ser a mesma coisa, porque se um homem fala pra você, você é a luz dos meus dias, você é a minha única razão pra estar vivo, você é a única pessoa que realmente pode me machucar, eu faço tudo por você, você é quem eu preciso, e daí ela fala, me beija, ele fala, tá bom. Não orda, sabe, você não acredita nisso muito. Eu sei que é por desejo, mas não parece, ele tá bem, tipo, depois de ele beijar ela com cara de nojo, no outro dia ninguém aparece mais na escola. E ela pensa, que houve? E depois da aula, Edward já aparece vestido de adulto, porque ele sempre pôde vestir de adulto. Ele escolheu usar aquela roupa pra ir na escola, então ele tá de terno, como o homem de 109 anos que ele é, e fala, então, Bela, não tem condições. Não dá, você faz mal pra mim, eu não quero mais estar com você. Fora que o Carlyle parece 10 anos mais novo do que ele é pra ter de idade. A gente vai embora. Ela, vamos! E daí ele, não, a gente sem você. Ela, mas não quero. E daí, não, você não é boa pra mim e eu não quero você comigo. E ele larga ela no meio da floresta. Ela deita no chão e espera a morte chegar. Tipo, literalmente, ela deita no chão e espera a morte chegar. Fala, ai, o que eu vou fazer na minha vida agora? E o Edward vai embora. Ela fica lá eternamente até que aparece um dos lobisomens e acha ela e carrega ela até a casa dele, onde o pai tá com o resto da polícia procurando ela no meio do mato, porque ela tava desmaiada no meio da floresta. O melhor é que tá todo mundo de jaqueta, sabe, tá frio, mas ele sai da floresta de bermuda jeans, sem camisa, carregando ela. E ninguém nunca tem uma dúvida sobre isso. Por que todas essas pessoas só usam bermuda jeans sem camisa? Não é uma roupa típica de nada, porque é pra ser uma comunidade nativa americana, né? Só que calça jeans no joelho não é de nenhuma comunidade. Você não pode falar, nossa, essa comunidade nativa americana com essa roupa típica, que eles usam desde o começo dos tempos. Calça jeans sem camisa. Tem lógica. O pai não pergunta, tipo, por que você tá sem roupa na floresta? Eles falam, obrigada por pegar minha filha. E depois disso, ela entra em profunda depressão por um longo período de tempo que a gente vê ela olhando pra janela e os dias passando. Ela desistiu de comer, ela desistiu de falar com todo mundo, ela desistiu de tudo, porque ela está abraçada no próprio sofrimento. Ela realmente está abraçada nessa fossa dela. Porque ela tem amigos que amam ela incondicionalmente, eu nunca vou entender por quê. Um pai que do jeito dele tá fazendo melhor. O Jacob que lambe o chão que ela pisa e ela decide mandar e-mails para o endereço errado de e-mail da Alice. Então tudo ela conta pra Alice, que ela vê chegando que o e-mail não chega. E ela escreve tipo, ai Alice, eu tô tão sozinha, eu não tenho mais ninguém para ficar comigo. E daí corta pra ela sentada lá longe dos amigos da escola, corta pra ela não falando com o Jacob, corta pro pai dela entrando falando, Isabela, você está bem? Quer alguma coisa? Ela escolheu se enfiar nesse buraco da depressão e falar que tá completamente sozinha, sendo que todo mundo tá lá. Isso veio nossa próxima lição de comunicação, que é uma pergunta, você está realmente se comunicando com quem quer se comunicar com você? Porque todo mundo tá falando com a Isabela. Ela tem amigos, ela tem família, ela tem outro capacho. Ela decide se enfiar nesse buraco dela mesma e fingir que é vítima, mas não é. Não é. As pessoas podem estar do lado dela. Ela que optou por ficar na depressão dela. O pai dela tá ficando preocupado e ele vai agir como um adulto com inteligência emocional e fala, você vai voltar pra tua mãe. Você tá morrendo aqui. Não tem condições. Você vai voltar pra tua mãe. Eu não sei o que fazer com você, não. Eu falo, não quero voltar. E daí ele fala, filha, ele não vai voltar, tá? Você pode ficar aqui se você quiser, mas não por ele. Porque seu namorado vai voltar não, tá, filha? Ela, não. Eu tô feliz aqui. Hoje eu vou até sair com a Jéssica pra gente fazer compras. E ela age pau no cu com a Jéssica, porque a Jéssica está falando sobre compras e sobre o filme e sobre garotos, e ela tá tipo, ai, eu posso conversar sobre coisas muito mais interessantes e inteligentes. Então ela ignora o que a menina tá falando com ela. E continua andando, ela tá fingindo só que elas têm um relacionamento pra ela não ser mandada de volta pra um lugar onde tem sol. E daí lá longe ela avista um grupo de motoqueiros que atacou ela previamente, o Edward salvou e ela decide ir lá. Essas coisas não têm relação, não tem como esse raciocínio ser completo. Essas pessoas me atacaram, o Edward me salvou. Vou lá. E daí quando ela vai lá, ela escuta uma alucinação do Edward falando, não vá,
que você tá fazendo? Ela ouvir a voz do Edward de qualquer maneira é tudo que ela precisa. E ela decide fazer amizade com os motoqueiros, subir na moto de desconhecido e andar muito rápido de moto com ele, porque daí nesse momento o Edward aparece falando: não, você me prometeu. Porque ele falou: não faz nada idiota, tá? Só me promete uma coisa, não faz nenhuma loucura. E ela só viu a parte de fazer uma loucura. Questão de comunicação. Às vezes as pessoas só escutam o que elas querem mesmo. Que ela falou: olha, só me prometa uma coisa, não faça nada insano. E ela só escutou a parte: faça insano. Porque ela sentiu adrenalina, ela quase traumatizou a Jéssica. E assim, Isabela agora entrou em total estado de psicose, porque daí ela tá mandando e-mail pra ninguém. Olha o nível. Ela tá mandando um e-mail pra ninguém pra contar que ela viu o Edward em alucinações. E enquanto ela manda esse e-mail que não vai chegar até ninguém, ela fala assim: Alice, eu vi ele. Talvez eu esteja louca, mas está tudo bem. Se colocar minha vida em risco é tudo que eu preciso para ver ele de novo, eu farei isso sem medo. Essa menina merecia estar no hospital. Você tem noção dos 3 níveis de esquizofrenia que ela está? Ela tá mandando e-mail pra ninguém, mano. Pra avisar que ela viu uma alucinação. Isso é de comunicação. As vozes da sua cabeça não são comunicação. Não importa que você transmita essas vozes por e-mail para ninguém e que outras vozes apareçam em formato do seu namorado que te largou. Não é comunicação. Você não está progredindo de maneira relacional se você só consegue conversar com pessoas que não estão presentes no mesmo plano de realidade que você. E agora com esse plano dela, que tem toda uma coerência, que envolve várias pessoas que existem e estão ouvindo ela decide pegar no ferro velho, uma moto velha, e ir lá falar com o Jacob, que naquele momento tem 15 anos. Quantos anos ela tem? 18. Então ela tem a oportunidade de largar um homem de 109 para dar em cima de um menino de 15. Ele faz 16 e foi lobisomem, né? Mas naquele momento ele tem 15 ainda. Isso é tão estranho! E daí ela chega falando: eu soube que você sabe consertar motos e tal, então vamos consertar a minha moto, por que não? E ele fala: sim! Agora os dois vão passar todos os dias juntos, enquanto ele conserta a moto e ela olha. E enquanto eles estão consertando a moto, ela dá todos os sinais misturados possíveis para espiar. Gente do céu, ela fala como ela tá feliz de estar com ele, ela fala como ele é especial, ela encosta nele, eles conversam a isso de distância, não tem um espaço pessoal no meio dos dois. Conversam muito pertinho do outro, bastante pertinho mesmo. Ele tá todo iludido e ela não está negando essa ilusão. E daí ela segue mandando as cartas pra ninguém e falando pra Alice que ela se sente mais viva com o Jake. Ela chama ele de Jake porque eles são amigos. E que quase a dor vai embora, mas isso não afasta ela dos pesadelos noturnos. Ela grita no pesadelo, tipo, o que tá acontecendo naquele pesadelo dela? Ela tá muito apavorada com os pesadelos e o fio do sonho tá lá em cima, pra gente ver que ele não presta mesmo. O fio do sonho não ajuda em nada. Ela é acordada pelo pai, que olha pra ela e fala: filha, às vezes você tem que amar aquilo que faz bem pra você. O que tá dizendo é tipo: Edward foi embora, Jacob lambe teu pé. Fica com o Jacob. O que pior pode acontecer? Só porque ele tem 15 e você tem 18. Nada de ruim pode acontecer. Ele te ama. E isso vem nessa lição que ela é mais uma lição de vida do que de comunicação, mas eu acho importante que todos saibam. Não trate as pessoas como prestadores de serviço emocional. Não aborde as pessoas na sua vida pensando que aspecto das suas faltas elas vão preencher. Você não olha uma pessoa e fala: nossa, essa pessoa é só pra pegar, essa pessoa, ela vai cuidar de mim, então ela vai ser pra namorar. Minha mãe, ela serve pra isso, isso e isso. E todas as pessoas da sua vida são prestadores de serviço gratuitas de uma coisa que elas não se inscreveram para. Porque a Isabela fez isso. Ela só trocou a pessoa. Ela precisava de alguém para não se desfazer. Ela trocou o vampiro pelo adolescente, que ainda não é lobisomem. As pessoas normais têm uma fixação estranha por ela, ela usa eles pra fingir que tá feliz pro pai dela não. Ela só usa as pessoas. E o pai dela ainda ajuda a falar: ele tá aí por você, por que não? Ama ele. Então não use as pessoas como prestadoras de serviços emocionais. Você não quer ser usado como prestador de serviço emocional, né? Eles terminaram de fazer uma moto do zero, eles estão indo testar as motos, mas eles passam por um penhasco onde os garotos perdidos estão pulando do penhasco para entrar na água. E eles são diferentes do Jacob. E o Jacob não compreende isso. Porque, pelo que parece, não é aberto ao grande público que existem lobos entre os indígenas. Então ele falou: meus amigos estavam
de boa, daí do nada eles arrancaram a camisa, cortaram o cabelo e começaram a seguir aquele homem lá como se fosse um bando de cachorrinhos. E ela, mas você não sabe o que tá acontecendo? Ele fala, não, parece que ele entrou numa seita. Eu sinto que isso é uma coisa que deveria ser explicada mais amplamente na sociedade dos indígenas lobo. É uma lição de comunicação, mas eu não sei bem como colocar, sabe? Se a sua descendência genética tem um grande segredo, avisa. Uma lição de comunicação específica, mas pode ser útil pra você. Não sei. E daí ela, depois de cozinhar o Jacob por muito tempo, ela sobe na moto para tentar cometer autofalecimento de novo, para ver o Edward falando, não faz isso. E ela faz isso, ela bate numa pedra, ela bate a cabeça, e o Jacob tem que arrancar a camisa para secar o sanguinho que está na testa dela. Só que Deus tá mais assim, deixa eu te ajudar! Toma aqui. Ela olha pra ele, depois de ter alucinado o Edward, e fala, nossa, você é tão bonito. E ele, quê? E ela, nada, não. Ela não perdoa, né? Nossa senhora, Isabela. Agora que Isabela tá melhor, agora ela tem um jovenzinho pra cozinhar e declarar amor semi-eterno e uma alucinação e um e-mail que ela manda pra ninguém. Ela decide voltar a falar com os amigos da escola. Um dos meninos que é completamente apaixonado... Na verdade, todos os meninos são completamente apaixonados por ela. Um dos que é completamente apaixonado por ela chama ela pra ir no cinema, pra ver um filme romântico, mas ela quer ver um filme de aventura com todo mundo junto. E ela também chama o Jacob. E o Jacob é tão jovem que ele não pode nem comprar o ingresso e a Isabela tem que comprar pra ele. Mais um aspecto completamente desnecessário, né? Mas deixou lá. Tá bom. E o jovenzinho que chamou ela pra sair passa mal, com sangue de terror. E o Jacob entra na puberdade lobística dele naquele momento. Ele tá de boa, de repente ele começa a falar coisas alfas, tipo, você tem que gostar de um homem que gosta de sangue, que nem eu gosto de sangue. E daí ele tenta pegar na mão dela, ela fala, não pega na minha mão. E daí ele fala, por que você não gosta de sair comigo? Ela fala, eu amo sair com você, mas se a gente começar a ficar junto, você vai embora. Eu não quero que você vá embora, eu não quero que estragar tudo. E ela é a rainha das mensagens misturadas, né? Porque você não tem certeza do que ela tá falando mesmo. E daí ele fala, mas eu nunca vou te largar, eu nunca vou te deixar. E daí ela encosta no ombro dele e fala, eu não quero que isso acabe, não quero que isso estrague. Nossa, essa bela cozinheira de machinhos. E daí o pobre do menino sai branco que nem um papel, passando mal do banheiro. E aí fala, gente, eu acho que eu tenho que ir pra casa. E daí o Jacob do nada fala, eu acho que você tem que ir pro hospital. Você quer que eu te leve pro hospital? E daí a Bella, ao invés de ajudar o Piá que tá morto na frente dela, ela segura o Jacob e fala, nossa, você está tão quente, você está quase fervendo. E ele sai correndo. E daí depois desse momento, ela não consegue mais falar com ele também. Logo depois dele ter falado que ele não quer largar dela. E ela tenta mandar mensagem, ela tenta ligar, ele não atende, fala que tá muito doente, ela decide ir atrás dele. E ele agora é um dos da Brigada da Bermuda, né? Ele tá lá na chuva, de bermuda, jeans, tênis, meia. Jeans é um tecido maravilhoso pra você trabalhar na chuva, né? E ele tá muito bravo, ele fala, agora eu sei dos seus segredos, agora eu sei que você andava com aqueles sugadores de sangue. E dela, do que você tá falando? Dele, eu sei de tudo! Para de se fazer comigo! E dela, mas Jacob, você não está entendendo, nós somos melhores amigos, eu te amo. Não termina comigo, não. E ela fala, não termina comigo, você é meu melhor amigo. Que Kenga, né? Nossa senhora, e daí ele, não é você, sou eu. Eu era um bom garoto, agora eu não sou mais. E eu prometi que eu ia te proteger do mal, e eu me afastando é a melhor maneira de te proteger do mal, e deixa ela sem uma informação sobre o assunto, e ela vai embora. Já que o Jacob deu uma de Edward e falou que ele também é muito perigoso, ela decide seguir com a missão dela de continuar buscando a morte pra ouvir vozes na cabeça dela. Dessa vez ela tá num campo, no meio do nada aparece o Vampiro Negro. Por que o Vampiro Negro? Porque eu acho que é o único que aparece em toda a saga. Vampiro Negro. E ele tá lá porque a Victoria tá tentando descobrir se os Cullen ainda estão protegendo a Isabela. Os Cullen não estão lá. Ela foi abandonada sozinha. Momento de pré-morte, Edward já aparece falando, minta que a gente tá aqui sim. Ela fala, a gente tá aqui. Ele, mas não tá não. Vou te matar. E daí quando ele vai matar ela, chega um monte de lobo e consegue afugentar o vampiro de lá. Ela chega correndo, desesperada, fala, pai, quem tá matando a geral não são ursos, são lobos. Lobos gigantes, eu vi. E ela falou, sério, Bella? Sério, eu vou pegar eles então. Só que o amigo dele é dos lobisomens, né? Então, o trabalho do amigo dele vai ser destruir toda a caçada do pai da Isabela. Jacob aparece de noite, jogando pedra da janela, sem camisa. Isabela não consegue não encostar nele. Ela tá tipo, você aqui? Que bom de ver.
Eles se abraçam e ele faz aquilo que dá um estresse, que é tipo, eu não posso te contar o que está acontecendo porque não é um segredo meu, mas se eu pudesse te contar, eu te contaria e seria tão mais fácil, mas eu não posso te contar porque é segredo. É o segredo mais secreto de todo o segredismo. Desculpa, seria tão mais fácil, mas eu não posso. Eu preciso me afastar de você porque eu vou fazer mal, porque é um segredo. Próxima lição de comunicação. Se for pra contar fofoca pela metade, não conta fofoca nenhuma. Você chega toda novela mexicana falando, eu tenho um segredo, e esse segredo vai abalar todas as estruturas da realidade. Mas eu não posso contar, porque é um segredo. E é igual pra ela, lembre das nossas conversas do passado. Lembre, porque se você souber, vai ficar tudo tão mais fácil. E daí ela fala, vamos fugir junto, foge comigo. Ela é louca, louca, Isabela. Vamos fugir junto. Ela tava alucinando, ela tava buscando a morte pra alucinar o Edward. E ela tá chamando o Jacob pra fugir com ela. E ele fala, eu fugiria com você, mas não tem como eu fugir disso aqui. É quem eu sou. E ele pula da janela e fala, lembre-se do que nós conversamos. E dela tem um pesadelo, onde ela lembra da frase do Jacob falando que existem lendas dizendo que a tribo dele veio de lobos. E dela fica, ele é um lobo! E ela faz o quê? Vai atrás dele, invade a casa de todo mundo, vai brigar com todo mundo, falando, o que vocês fizeram com o meu garoto? Ele é só um menino amedrontado. E todo mundo começa a rir da cara dela, né? E daí ela dá um tapa na cara de um lobo, que fica furioso, vira lobo, daí chega o Jacob, e os dois brigam em lobos, e vai ser uma das 20 vezes nesse filme que vai ter a Bella, assim, afastando pessoas brigando por ela. Muitas pessoas diferentes, agora são lobos. E daí eles pegam a Isabela, levam ela pra casa do Alpha, enquanto os lobinhos se acalmam, porque eles brigam muito, tipo um cachorrinho, sabe? Eles brigam muito, e a gente também descobre que quando você faz parte de uma alcateia de lobos, você tem meio que uma mentalidade de alcateia e todo mundo consegue ouvir o pensamento do outro. Eu não sei que tesão que essa autora tem em tirar completamente a privacidade mental das pessoas, porque Edward consegue ler pensamento. Os lobos têm uma mentalidade de alcateia onde todo mundo compartilha o mesmo pensamento. O Vulturizão lá também consegue ver a linha do tempo das pessoas. A Alice consegue ver o futuro. Gente do céu, ninguém tem privacidade na cabeça por causa desse monte de seres místicos que conseguem ler pensamentos variados de maneiras diferentes. Isabela, que é preconceituosíssima, chama os lobos de assassino, sem perguntar nada. Sendo que o Edward chegou pra ela e falou, eu sou um assassino. Toda a atração que você sente por mim foi criado para que eu seja uma máquina de matar. E olha pra ele e fala, eu não tenho medo. O Jacob fala um A. E ela fala, vocês são todos assassinos. Vampiros nunca fariam nada com ninguém. Vocês que estão matando todo mundo. Lição de comunicação. Seja justo com as pessoas quando elas estão te contando as coisas. Porque, sério, o Jacob tá lá, tipo, gente, da onde que você tirou que a gente mata todo mundo? Dela, porque as pessoas estão morrendo, deve ser vocês. Porque vampiro jamais vai matar alguém. Ele fala, não, a gente só mata vampiro. E só mata vampiro que pega a gente. A gente tá tentando caçar a Victoria. Sabe por que ela tá aqui? Dela, por causa de mim. Meio que o universo mágico inteiro me ama. Ou quer me matar. Eu sou meio que o centro das atenções de todos os seres místicos do planeta Terra. E daí, o que acontece? Ela escreve pra ninguém, de novo, pra Alice, falando, Alice, não sou mais o centro das atenções, o que eu faço? Porque o pai dela tá tentando caçar os lobos, o Jacob tá tentando caçar a Victoria, a Alice nunca recebeu nenhum daqueles e-mails, e o Edward foi pro além, né? Foi encontrar o Cristo Redentor, porque ele tá no Rio de Janeiro, né? Então ela tem que fazer alguma coisa para voltar a ser o centro das atenções de todo mundo. O que ela faz? Ela decide pular do penhasco. Vai lá, pula do penhasco, pra poder ver as vozes da cabeça dela com o corpo do Edward falando, por que você tá fazendo isso, minha filha? Você vai morrer. E ela, não, você me protegeria dele, mas não sou eu. Isso que você tá vendo não sou eu. E ela, E daí ela cai na água, a Victoria tá pra pegar ela, mas daí o Jacob salva, porque ainda bem que ele tá ligeiramente seguindo ela o tempo todo, como sempre. Sempre tem alguém seguindo ela. E ela é salva. Ela é salva por ele. Ele dá uma carona pra ela. Ela usa ele de aquecedor. Ela fala, você é como se você tivesse seu próprio sol. Eles ficam bem pertinhos um do outro e ele fala pra ela. Você viu o que a noiva do Alpha sofreu? Porque ela tem uma cicatriz, porque o Alpha perdeu o controle e atacou ela. E se acontecer isso com a gente? E ela fala pra ele, eu vou lembrar você todos os dias quem você é e você nunca vai fazer isso comigo. E eles estão bem pertinho um do outro e ela tá iludindo esse piá. Até o momento que ele fala, sinto cheiro de vampiros. E ela vê um carro dos Cullen e fala,
Não, é um Kool-Aid, ele não vai fazer nada comigo. E ela ignora tudo que ela falou há 3 segundos atrás. Lição de comunicação não seja a Isabela, né? Porra, menina chata do caralho. Ela ignora tudo que o Diego falou. Ó, eu não vou poder te proteger. A gente tava quase se beijando agora há pouco. Ela fala, foda-se você. Tem alguém lá. Eu quero falar com essa pessoa. Porque eles são Kool-Aid. E você é só um louco. Ela entra e a Alice tá lá, desesperada, porque ela não viu ela saindo da água. A Alice viu ela entrando na água, mas não saindo. Por quê? Porque a presença do Jacob estava atrapalhando as visões do futuro dela. O que eu acho que é bem conveniente. Bastante conveniente. Inclusive, eu acho que a Alice mente às vezes que ela não consegue ver direito. Só porque ela tá com preguiça. A presença do lobisomem atrapalhou a visão do futuro. Isso não tem nem lógica. Jacob, que falou que não podia se meter com os vampiros, decide se meter com os vampiros porque ele tá muito preocupado com a Isabela. E daí a gente vê a Isabela sim, porque a Alice e o Jacob querem brigar por ela também, mas no final eles conseguem se separar. A Alice fica esperando enquanto ela se despede do Jacob, que tenta beijar ela, mas ele não desiste, o telefone toca, e a gente tem o maior momento de falta de comunicação desse filme, que é quase o motivo desse filme estava na minha primeira lista. Ele está pertinho dela e o telefone toca. Quem atende o telefone da casa da Isabela é o Jacob e fala, casa dos Swan. Swan? Família Swan? Bela Swan? Casa da família da Isabela. Quem está do outro lado é o Edward. O Edward quer falar com o pai da Isabela. Por quê? Porque ele tem 109 anos e quer falar com o adulto responsável. Ele fala, onde está o pai da Isabela? Jacob responde, ele não está. Ele está planejando um funeral. Edward, que está no Rio de Janeiro, entende na cabecinha dele que o funeral é da Isabela. E vem a nossa mais importante lição de comunicação desse filme. Pergunta até você ter certeza, porque ele não tem dúvidas sobre essa informação vaga que foi dada. Ele não falou funeral de quem? Ele não falou quem está falando no telefone. Posso falar com a Isabela? Ele não fez nada, ele só quebrou o telefone celular dele e falou, bora morrer. É isso aí. Gente, eu tenho um ódio dessa cena tão grande porque é tão preguiçoso. E daí a Alice chega, porque agora o cheiro do lobisomem não atrapalha a visão do futuro. Porque ela escutou a ligação e falou, quem ligou foi o Edward. Ele vai se matar porque ele acha que esse velório é o seu. E agora ele vai ter a morte mais fabulosa que você pode imaginar na sua vida. E daí ela fica, Jacob, por que você não deixou falar com ele? Por que ele não é bom pra você? E daí ela fica muito brava com o Jacob, sobe no carro da Alice e elas vão até Volterra. Então nós temos Volterra, que fica num canto da Itália, Alice e Isabela, que estão indo de veículos variados para essa cidade, e o Edward, que está indo do Rio de Janeiro para essa mesma cidade. Todos têm que chegar lá meio que ao mesmo tempo e eles chegam. Enquanto eles chegam, tá tendo um evento onde eles comemoram a expulsão dos vampiros. Então, tá tendo um evento onde todos estão com uma roupa vermelha. O plano do Edward é sair de um castelo e brilhar mais que todos. Morte fabulosíssima. Tá tudo engarrafado, né, por causa do evento. A Alice tem que deixar a Bella ir sozinha, porque, segundo ela, se o Edward ouvir que ela tá chegando, ele vai pra outro lugar. Sazonal esses poderes da Alice, né? Nossa senhora. Então a Isabela sai correndo, abraça o Edward e não deixa ele morrer. E daí ele fala, você é a luz da minha vida, você é tudo que eu vida. Eu te amo tanto. Daí ela fala, pois é, que massa, você não falou isso pra mim. Dele. Eu menti, eu queria que você vivesse uma vida completa como humana. Ela nunca quis viver uma vida completa como humana. Inclusive, eu tentei me desviver por todo o período que eu tava sem você. E enquanto eles estão tendo essa conversação saudável, chega os Vultures falando, chefão quer falar com você. Chefão, eu amo esse ator. Esse ator, ele se mexe nos papéis mais bizarros e ele atua como se não houvesse amanhã. Ele abraça o personagem, eu amo isso nele. Michael Sheen. E a gente descobre que a Isabela é tipo a mais poderosa de todos os humanos, porque ela não cai em nenhum dos superpoderes dos vampiros. Então ela não sente a dor que uma das vampiras inflige nela. O Vulturizão não consegue ver a linha do tempo dela pegando na mão dela. O Edward não consegue ler os pensamentos dela. A Alice mais ou menos vê o futuro dela, só quando é importante pro contexto do filme. E eles falam, ixi, você ia dar uma boa vampira, mas como você é humana, a gente vai te matar. A Alice fala, não, ela vai virar vampira. Daí o Vulturizão, que vê a linha do tempo, pega na mão dela e fala, realmente, ela vai virar vampira. Massa. Então tá, então vão. Vão depois me contem como é que foi isso. Então agora o Edward vai ser obrigado a vampirizar ela, porque senão ela vai morrer. E daí ele não quer, né? Porque ele fala, você não sabe a maldição que você está infligindo, sendo que não tem maldição. Vou pôr aqui um trecho do vídeo antigo dos pontos positivos e negativos de ser um vampiro. Vamos lá. Pontos negativos e positivos serem, segundo o Edward, né? De serem vampiros no universo do Crepúsculo. Pontos negativos. É uma maldição, você perde a alma, você tem uma sede de sangue infinita, mas mata com bichinho, né? Mas enfim, uma sede de sangue infinita e todas as pessoas que você ama vão morrer se elas não virarem vampiros. Beleza. Pontos positivos. Você é rico.
Você tem um grupo de amigos que vai ficar com você pra eternidade. Na família Cullen. Você vai ficar desgraçadamente bonito. Bonito. Vai dirigir carrões. Vai conhecer o mundo. Você é eterno. Você nunca vai morrer. Você vai ser bonito, rico e eterno. E você tem um superpoder surpresa quando você é mordido. Você pode ir ao mente. Você pode ir pro futuro. Uma caixinha de surpresas. Cada um tem um superpoder surpresa quando é mordido. E por último, um ponto que pra mim é muito importante. Glitter. Você emite glitter. Se você me dissesse, você vai emitir glitter, eu ia já aceitar. E daí ela faz uma votação entre os Cullen pra saber quem ganha. E os Cullen decidem que ela vai ser vampira assim. E o Edward fala, não, de jeito nenhum. Não tem condições. Eles estão indo embora. O Jacob para eles na rua e explica que a trégua entre vampiros e lobisomens só acontece se nenhum dos Cullen comer um humano. Se ele morder a Isabela, a trégua acaba. Vai ter uma guerra entre lobisomens e vampiros. E mais uma vez, Isabela faz isso pra separar o Jacob do Edward e fala, vocês dois, quando vocês brigam, vocês só me machucam. Ele olha pra ela e fala, eu só vou te vampirizar com uma condição, que você case comigo. Pam, pam, pam. E o filme acaba. E a gente sabe o que vai acontecer. E já tem vídeo do que vai acontecer. E logo todos estarão juntos no canal. Top, né? E vocês gostaram de voltar no passado? Muito obrigada, vocês todos, por estarem aqui. É fascinante eu voltar pro uma saga que eu comecei quando eu tinha 500 inscritos. E agora a gente tem 70 mil. Ai, eu amo tanto vocês, gente. E é isso. Se você curtiu esse vídeo, curta esse vídeo. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal. Continuem sendo pessoas perfeitas que vocês são. Eu tô, tipo, com dor aqui de tanto que eu tô sorrindo, tipo... Ah! Se você gosta de Crepúsculo e conhece mais pessoas que gostam, me mostre pra eles. Ou mostre a compilação que vai sair em breve. Se você quiser olhar na minha descrição, tem grupo no Telegram, tem formulário de pedidos de filmes. E se você quiser ser membro do canal, você pode ser membro do canal. E a gente se vê na próxima semana, ou a qualquer momento.